Sejam bem-vindos à nossa primeira live da nossa série de estudos nos Salmos, tá ok? Nós estamos começando hoje. A ideia dessa série é fazer estudos expositivos em salmos selecionados, tá ok? Eu não tenho muito critério para escolher quais salmos eu vou utilizar nessa série, mas basicamente o critério é que o salmo tem que ser pequeno por conta do tempo, né? Eu gostaria de um tempo um pouco mais curto, que a gente pudesse fazer algo mais interativo e algo mais breve, tá ok? Então eu vou dar um tempinho para você pegar essa live que você está agora, compartilhar, ok? Para mais pessoas poderem acompanhar o estudo aí juntamente conosco, tá ok? Você compartilha aí no seu Facebook, com o pessoal no WhatsApp também, tá ok? Que nós já vamos entrar aqui no nosso salmo de hoje, que é o salmo número 93, tá ok? É o primeiro salmo que eu escolhi, um salmo curto, mas ele é bastante interessante, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá ok? Então compartilha essa live aí no seu perfil, compartilha com seus amigos no WhatsApp, convida o pessoal aí da igreja para assistir, tá ok? Porque meu grande objetivo com essa live aqui e com esse projeto, né, dessa série de estudos nos Salmos, é prover um pouco de reflexão bíblica nesse momento que nós passamos aqui na nossa cidade, especialmente aqui na nossa região, né, especialmente aqui na nossa igreja também, que a gente está impossibilitado de se reunir no templo por conta das medidas restritivas relativas à questão da pandemia. Mas nós então vamos ter esses momentos de encontro aqui. A princípio nós vamos fazer na terça, na quinta e no sábado dessa semana, tá ok? E se a gente tiver um retorno bacana, se o pessoal gostar dessa série, gostar da dinâmica que nós vamos utilizar aqui, a gente estende aí para a semana que vem, até que a gente possa se reunir novamente no templo para poder estudar a palavra de Deus, para poder louvar a Deus juntos, tá ok? Isso aqui é só uma maneira da gente poder não se desprender totalmente das atividades da igreja durante esse tempo, mas a gente tem um momento de reflexão, nesse caso aqui, nos Salmos, tá ok? Já tem um pessoal aí com a gente, nós vamos dar início aqui então. Lembrando que todas essas lives elas vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis lá na nossa página, aí na nossa página da igreja, né, no Facebook, para as pessoas que eventualmente quiserem assistir depois ou não puderem acompanhar as lives no momento que elas acontecerem, tá ok? Elas serão sempre às 8 horas da noite, na terça, hoje, né, na quinta-feira e no sábado. Hoje nós vamos falar então sobre o Salmo 93 e vou colocar aqui para você poder acompanhar aí comigo. O tema desse salmo é o Rei Soberano, né? Você deve ter visto aí nas imagens de divulgação esse título, né? Que é um resumo bem resumido do sentido do Salmo 93, que é o salmo que nós vamos estudar nessa noite, tá bom? Vamos começar então, obviamente, fazendo a leitura do Salmo. Eu aqui vou fazer a leitura na versão da Almeida Revista e Atualizada. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí para poder acompanhar na sua Bíblia, vai ser também bastante interessante, porque aí você pode comparar as traduções, comparar as palavras que aparecem, isso é sempre bastante útil, né? Vamos lá, Salmo 93, que diz o texto: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os seus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? Esse é o Salmo 93, um salmo curtinho, tem apenas 5 versículos, mas como nós vamos ver aqui no nosso estudo aí durante
essa meia hora que nós vamos passar juntos aqui, você vai observar que ele é um salmo bastante rico, tá ok? Vamos começar então com alguns comentários aí no versículo 1, né? Nós vamos fazer uma exposição versículo por versículo, entendendo o que o salmista está dizendo, o que ele está pensando, né? Vamos começar no versículo 1. Primeira coisa, né? O salmo começa com a afirmação de que Deus é rei, né? Reina o Senhor. O salmo começa dessa maneira, ele já começa com a afirmação de que o Senhor é rei. E é interessante que o Salmo 97 e o Salmo 99 começam exatamente com a mesma afirmação, a afirmação de que o Senhor é rei, né? Que reina o Senhor. Por que isso acontece, né? Porque o Salmo 93 ele pertence a um grupo de salmos de celebração, ok? Que vai do 93 ao 100, né? Que são salmos que destacam a majestade do Senhor. Então, todos eles você vai ter referências a Deus como rei, né? Como alguém que está cheio de majestade, que reina, né? Então o Salmo 93 ele é o primeiro desse grupo. Começa no 93 e vai até o 100, que são esses salmos que destacam a majestade do Senhor. Quando o texto diz reina o Senhor, nós obviamente entendemos que o Senhor, né, que Deus, ele é rei, né? Porém, quando a gente observa essa ideia de o Senhor ser rei no Antigo Testamento, né, isso é um tanto diferente da noção apresentada nos Evangelhos. Então, quando a gente vai lá para os Evangelhos, a gente vê Jesus pregando sobre o reino de Deus. Inclusive, Marcos, ele vai dizer que Jesus começou a pregar o Evangelho dizendo que o reino de Deus está próximo. Então, um grande conteúdo da mensagem evangelística de Jesus era o reino de Deus, que é um detalhe interessante, porque nós hoje, quando vamos pregar, quando nós vamos expor as Escrituras por onde a gente vai, nós não damos muita atenção para o reino de Deus. A gente fala sobre salvação, a gente fala sobre a igreja, a gente fala sobre questões de área espiritual, né? Sobre salvação, sobre cura, sobre libertação. E tudo isso faz parte do Evangelho, mas a gente deixa de dar muito destaque para o reino de Deus. No entanto, nesse salmo, quando ele diz reina o Senhor, ele não está falando de um reinado semelhante ao do Novo Testamento, ao reinado que faz parte do Evangelho, né? Por quê? Porque o reinado no Evangelho ele tem um sentido messiânico, né? Em que Jesus Cristo ele é o rei, no sentido messiânico realmente. Mas no Antigo Testamento, com exceção de algumas passagens, evidentemente, mas aqui no Salmo 93, ele está evocando o contexto do reinado no Antigo Testamento, né? No Antigo Oriente Médio, nós tínhamos ali muitos reinos grandes e os seus reis eram muito conhecidos, né? Eles tinham muito poder, eles tinham muita influência. E é nesse sentido que a analogia que o salmista usa, né? De que Deus ele é um rei, nesse sentido de realmente de um monarca, de uma pessoa que está ali governando, né? A pessoa que tem o domínio, que tem o controle, que tem o governo. Nesse sentido que o salmista diz que o Senhor reina, porque ele é soberano, porque ele domina, porque ele governa. Tá ok? Seguindo aí, né, a gente vê o texto dizendo: revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Então, assim como os reis se vestiam adequadamente para a sua posição, né, o Senhor traz como vestes a majestade e o poder. São duas coisas que o salmista aqui destaca, né? Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor. Então, guarda bem isso aí no nosso estudo desse salmo. Majestade e poder são duas coisas que estão atreladas ao reinado de Deus. Outra coisa interessante aqui que a gente já começa a ver no versículo 1 são as repetições, que nós chamamos aí na hermenêutica, o nome técnico disso é paralelismo, porque o Salmo 93 ele é poético, ele está dentro de um contexto poético, que é o livro de Salmos inteiro, o livro de Salmos inteiro é um livro poético,
Mas o Salmo 93 ele é, por essência, uma poesia, ele faz parte da poesia do povo hebreu. E você mesmo já deve ter lido os Salmos, você viu que vários Salmos você tem aquelas repetições, né? Ele fala uma frase, aí em seguida ele diz outra frase que na verdade é a mesma anterior, só que com algumas palavras diferentes, né? Você já deve ter reparado isso na sua leitura de Salmos. E o que é isso? Isso a gente chama de paralelismo sinonímico, que é a ideia de que na poesia hebraica, esses paralelos eles são usados com o objetivo de dar ênfase a alguma coisa que foi dita. Então você já deve ter notado, por exemplo, só para você entender essa questão dos paralelos, a Escritura dizendo que Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É um exemplo simples, né? Quando a gente vê esse santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a ideia desse santo repetido 3 vezes é de dar ênfase, né, no sentido cumulativo. Então Deus é santo, só que na verdade ele não é só santo, ele é muito santo e na verdade ele é mais santo ainda. Essa que é a ideia dessa repetição que existe dentro da cultura literária e poética e até musical, né, do povo hebreu, né? E aqui nesse salmo você vai observar que todos os versículos, com exceção do versículo 5, você tem essa repetição acontecendo, né? O objetivo disso é justamente dar ênfase. Então ele mostra aqui que Deus se revestiu de majestade e depois vai dizer que ele se revestiu de poder e se cingiu. Então você tem uma repetição da mesma ideia. O objetivo aqui é justamente esse, de dar ênfase no fato de que Deus é um rei que se veste apropriadamente para a sua posição como soberano do universo, ok? E nós vamos voltar um pouco nessa questão aí quando a gente vê os paralelos aí nos outros versículos. Então, por último, aí no versículo 1 tem essa frase, né? Firmou o mundo que não vacila. O que isso significa, né? Firmar o mundo. Qual que é o objetivo do salmista? O objetivo do salmista é indicar a soberania de Deus sobre a criação, que pelo seu poder Deus sustenta todas as coisas. É o que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando ele diz que Jesus Cristo é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o objetivo aqui no versículo 1, o que o salmista diz? Que Deus é rei, que ele reina, e que ele está revestido de majestade e de poder, que são coisas apropriadas para a sua posição como rei soberano do universo, e que a manifestação da sua soberania está no fato de que a terra está firmada, que o mundo está firmado, que a criação está firmada e sustentada pelo seu poder. Isso é o que mostra que Deus é soberano, porque todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Vamos ver o versículo 2? O versículo 2 diz lá: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Novamente aqui a gente tem a repetição, né? Aqui o salmista indica que Deus reina desde antes da criação. Então esse termo antiguidade que é usado aqui, ele não tem aquele sentido de desde um tempo atrás Deus está reinando, ou de antiguidade há vários anos atrás. A ideia de antiguidade aqui, ela é paralela ao termo eternidade que aparece no final do versículo. Tu és desde a eternidade. Então, a eternidade e a antiguidade, eles funcionam como paralelo dentro daquilo que eu falei. Eles são sinônimos para dar ênfase no fato de que Deus reina desde sempre. Então, Deus reina, o trono de Deus está firmado como soberano desde antes da criação. É isso que o salmista está aqui dizendo, né? Então a figura do trono representa o reinado eterno de Deus, reforçado pela sentença seguinte: tu és desde a eternidade. Como eu falei, a ênfase está enfatizando o fato de que Deus reina desde sempre. O salmista então pretende destacar que a firmeza do trono de Deus, ou seja, que o fato do trono de Deus estar firme desde sempre, o que indica a sua soberania sobre todas as coisas, é que garante a segurança do mundo. Então, qual é o argumento do salmista aqui? Deus é rei, ele é o rei soberano, e nós observamos a sua soberania manifestada no fato de que a criação está sustentada pelo seu poder.
e ele está governando toda a criação desde sempre. Então a ideia do salmista é mostrar que a soberania de Deus é que garante a segurança do mundo, da criação. Deus está no controle da criação, Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é o rei de todas as coisas, porque Ele reina sobre todas as coisas. Amém? Até aí deu para entender? Então, resumindo, os versos 1 e 2 declaram que o reinado, a soberania, a majestade de Deus transcende, se revela e sustenta toda a criação. Vamos lá. A soberania de Deus, ou seja, o reinado de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, ele transcende a criação, no sentido de que Deus é rei desde antes dela. Então, Deus não passou a ser rei depois que criou todas as coisas. Ele sempre foi rei. Ele sempre teve um trono de soberano mesmo antes dele criar todas as coisas. Então, a soberania de Deus transcende, ela vai além da criação, ela se revela por meio da criação, porque a soberania de Deus está revelada no fato de que o mundo permanece da maneira que Deus quer que ele fique, tá? E Deus sustenta toda a criação. Então Deus é rei, Deus é aquele que firmou o mundo e o mundo não vacila porque Deus está como se ele estivesse segurando o mundo, como se ele estivesse governando para que nada saia fora daquilo que é propósito de Deus, do seu governo e do seu domínio. Amém? Esse é o versículo 1 e versículo 2. Agora olha o versículo 3, que coisa interessante, né? Versículo 3 e versículo 4, eles estão dentro ali do mesmo mini contexto, vamos dizer assim. Olha o que ele vai dizer. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então o versículo 3, ele possui 3 sentenças em paralelo, mais uma vez buscando ênfase, né? Então, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Qual que é o objetivo do salmista aqui? Ele está dizendo, os rios se levantam, e eles se levantam ainda mais alto, e depois eles se levantam mais alto que eles podem. Então a ideia do salmista aqui, com essa ênfase, né, repetindo 3 vezes, é mostrar que os rios aqui na visão que ele apresenta, eles se levantam de uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa, né? O salmista então inclui um contraste com o que ele disse anteriormente, né? Lembra que ele disse que o mundo estava firme? Agora ele está dizendo que os rios estão se levantando, né? Então ele está fazendo um contraste, né? Mencionando forças que parecem estar fora de controle. Então, os rios aqui, eles são mencionados em oposição ao que o salmista diz. O que o salmista diz? Deus controla todas as coisas. Mas aqui no versículo 3, os rios parecem estar fora de controle, né? Isso é respondido onde? No versículo 4. Né? O versículo 4, entretanto, destaca o poder de Deus. Ou seja, que Deus é mais poderoso que todas as forças que se opõem a Ele e ao seu domínio. Olha o que diz o versículo 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Percebeu novamente a repetição, né? Mais poderoso que o bramido das grandes águas e também mais poderoso que os poderosos vagalhões do mar. Qual que é a ideia do salmista aqui então? É mostrar que o poder de Deus está acima de qualquer coisa que possa se levantar contra ele. Mesmo uma coisa grande, né? Mesmo o bramido das grandes águas, mesmo que os poderosos vagalhões do mar, né? A ideia de ênfase, né? Mesmo que as águas se levantem no seu mais ápice parece que aquilo ali está completamente fora de controle, mas Deus ainda é mais poderoso do que isso. É isso que o salmista está dizendo. Ele está destacando que o poder de Deus ainda está no controle dessas coisas, mesmo quando elas parecem estar fora de controle. Amém? Então, o salmista incluiu aqui esse texto, esse versículo, né, o 3 e o 4, essa nota
a respeito de algo que se levanta contra Deus, para mostrar que Deus continua reinando mesmo quando o mar se levanta, mesmo quando os rios se levantam, mesmo quando os rios se levantam no máximo do seu furor, Deus continua reinando, Ele continua sendo rei, Ele continua governando e dominando sobre todas essas coisas. Ok? O paralelo no versículo 4 tem a mesma força enfática, mostrando que Deus é mais poderoso do que qualquer força que lhe seja contrária. Observe interessante ali no versículo 4 a expressão nas alturas, né? Mas o Senhor nas alturas. Ele está destacando uma coisa interessante. O mar, os rios, né? Eles estão na terra. Eles são debaixo, eles estão debaixo do controle de Deus, porque Deus está nas alturas. Então observe que o salmista usa essa expressão justamente para mostrar que o Senhor continua mais alto do que tudo aquilo que possa se levantar contra ele. Então se os mares, se a sua própria criação quer se voltar contra o Criador, Deus continua soberano e reinando sobre todas as coisas, né? Isso é particularmente interessante para a gente, né? Porque nós estamos vivendo num tempo de pandemia, e esses tempos para trás eu vi não vou dizer pastor, mas vou dizer um rapaz, né, que é líder de uma igreja, dizendo que ele não acredita que Deus seja soberano, ou que Deus esteja no controle de todas as coisas. Por quê? Porque muitas pessoas morreram, porque ele não acredita que Deus permitiria que um vírus viesse e causasse tanto mal, né? Mas eu acredito que ele não conheça nem a Bíblia, não conheça nem a lógica e não leu esse salmo. Porque o que esse salmo mostra é que, mesmo que as águas se levantem, mesmo que tudo pareça estar completamente fora de controle, que é o que a força enfática do versículo 3 quer dizer, não é? Repetindo 3 vezes a mesma coisa, depois no versículo 4 ele repete mais 2 vezes, dizendo que Deus é mais poderoso do que tudo isso. Então todas essas coisas, não importa o que aconteça, não importa o quanto as coisas pareçam bagunçadas, elas ainda estão debaixo do controle de Deus, porque Deus é rei, porque Ele é rei soberano, porque Ele está nas alturas. O versículo 3 e 4, então, vai destacar o poder de Deus. Lembra lá no versículo 1, né, que diz, de poder se revestiu o Senhor. Então, aqui no versículo 3 e no versículo 4, o salmista vai resgatar esse poder lá do versículo 1 e mostrar que Deus é poderoso, que Deus ele tem o controle e o domínio perfeito de todas as coisas. Vamos para o versículo 5, então. O verso 5 destaca inicialmente os testemunhos de Deus, isto é, suas leis. Então, a palavra testemunhos aqui se referem às leis de Deus, né? Não especificamente, talvez, as leis do Antigo Testamento, né? As leis de Moisés, incluindo, obviamente, as leis de Moisés, mas indo um pouco além disso, né? As coisas que agradam a Deus, aquilo que é bom de acordo com a lei de Deus. Tudo isso está incluído aqui. Se você pegar o Salmo 119, o Salmo 119 todo mundo conhece, né? Tem 176 versículos. Se eu não me engano, apenas um desses versículos não menciona alguma coisa relacionada à palavra de Deus. Então ele vai usar leis, ele vai usar juízos, ele vai usar testemunhos, ele vai usar palavras. Então tudo isso são referências à palavra de Deus, né? Às leis de Deus. E aqui no versículo 5, então, ele vai dizer, fidelíssimos são os teus testemunhos, falando a respeito das leis de Deus. Em seguida ele diz, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Essa referência à casa de Deus constitui um paralelo importante com o versículo anterior. Lembra que ele diz lá, que eu destaquei, que ele diz que o Senhor está nas alturas? Aqui ele fala sobre a casa de Deus e ele coloca um contraste interessante, né? Porque Deus, mesmo Deus estando nas alturas, ele ainda mora com os homens, né? Então a ideia de que Deus está nas alturas, mas ele tem uma casa na terra, ele tem um lugar onde ele mora com os homens, né? O versículo termina então destacando a santidade como ornamento da casa de Deus. Ele diz, à tua casa convém a santidade. A santidade é o ornamento da casa de Deus, ou seja, a beleza da casa de Deus está na santidade.
né? O termo hebraico, aqui eu disse que eu estava lendo na Almeida Revista e Atualizada, né? O termo hebraico, que aqui é traduzido como convém, a tua casa convém a santidade, ele tem um sentido um pouco mais amplo, tá? Do que só convém, né? A Nova Versão Internacional, por exemplo, traduz dessa maneira, né? Que a santidade é o ornamento da casa de Deus, é aquilo que traz beleza para a casa de Deus, né? O sentido aqui, então, é que a casa de Deus, a presença de Deus, onde Deus habita, exige santidade. Lembra lá no começo que eu falei sobre a diferença entre a questão do rei, aqui no Salmo 93, e do rei, do reino de Deus nos evangelhos? Que lá era uma coisa mais messiânica, aqui já é mais baseado naquela visão de monarca que havia no Antigo Testamento? Pois é, justamente isso aqui que ele vai evocar nessa parte. Porque como que você se apresenta diante de um rei? Você não chega diante de um rei, né, um rei humano que eu estou falando. Você não chega diante de um rei humano, lá naquela época principalmente, vestido de qualquer maneira. Você não vai chegar lá despreparado, agindo de qualquer forma, falando as coisas do jeito que você quer. Você tem um protocolo a seguir. Porque a presença do rei, você está na presença de um monarca, exige de você uma postura diferente, um respeito pelo ambiente, umas vestes adequadas àquele lugar. E a mesma noção está sendo colocada aqui pelo salmista, né? Que a casa de Deus convém santidade. Então, quando você está na casa de Deus, e aqui provavelmente a casa de Deus é uma referência ao templo, né? Porque era a única referência de casa que havia no Antigo Testamento. Então, nesse ponto, o salmista está dizendo que quando você se apresenta diante de Deus, você tem que levar e você tem que ir vestido com santidade, porque a casa de Deus exige esse tipo de coisa, né? A pessoa tem que estar vestida de santidade para se apresentar diante de um Deus que se veste de majestade, ok? Então aqui ele está resgatando o quê? A majestade lá do versículo 1. Então no versículo 3 e 4 ele fala sobre o poder de Deus, ele demonstra o poder de Deus sobre todas as coisas, sobre o rei que governa, e aqui no versículo 5 ele fala sobre a majestade de Deus, a presença gloriosa de Deus, do rei que exige a santidade. Tá bom? Então, por fim, o salmista destaca a majestade de Deus revelada em suas leis e na beleza da sua casa. Então, a santidade, a majestade de Deus está demonstrada tanto pelas suas leis quanto pela sua casa, né? Pela sua presença exigir santidade. Vamos ver um resumo, então, do que todo o Salmo 93 diz, né? Os versículos 1 e 2 destacam Deus como Rei soberano, vestido com majestade e poder, que governa desde a eternidade sobre todas as coisas. Esse é o objetivo do versículo 1 e versículo 2, mostrar que Deus é Rei sobre todas as coisas. Os versos 3 e 4 destacam o poder de Deus soberano, que apesar dos intempéries que possam surgir, continua dominando sobre tudo. Então, apesar das coisas pontualmente parecerem fora de controle, Deus ainda está no controle porque Ele é soberano. E o versículo 5, então, por último, revela a majestade do Rei soberano manifestada nas suas leis e na beleza da sua casa. Então, o salmista destaca versículo 1 e versículo 2. Deus é rei vestido de majestade e de poder. Versículo 3 e 4. Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas, mesmo quando elas parecem fora de controle. E versículo 5. A majestade de Deus revela-se na beleza da sua casa e das suas leis, que exigem uma resposta à altura. Ou seja, as leis exigem uma resposta de obediência e a beleza da casa, da majestade de Deus, exige uma resposta de santidade. Ok? Então o objetivo do Salmo é não só celebrar a Deus, esse é um salmo de adoração, um salmo de celebração, mas não é só isso, né? O objetivo do Salmo é não só celebrar a Deus pela sua grandeza, mas também convidar o povo a descansar na segurança da soberania divina, a respeitar suas leis e viver em santidade. Ok? Então, um salmo que é inicialmente ou aparentemente um salmo de
louvor, de celebração, ele tem também um sentido de convidar as pessoas a descansar na soberania, na segurança provida pelo domínio de Deus, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, a respeitar as leis de Deus e também a viver em santidade, lá no versículo 5, como a gente viu. Tá bom? Então esse é o objetivo, é isso que o Salmo 93 diz, né? Agora vamos ver algumas aplicações disso para a nossa vida, né? Quais são as implicações e como que a gente pode viver essas coisas, né? Então, em primeiro lugar, o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas, expressos nos versículos de 1 a 4, devem nos lembrar de que independentemente das circunstâncias, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Então é interessante a gente ver no versículo 3 essa ênfase nos rios, e aqui obviamente os rios eles têm uma representação de algo que está fora de controle, de algo que é forte, de algo que vem para poder destruir a nossa vida, de algo que vem para poder nos afogar, né? Mas o salmista diz ainda que essas coisas aconteçam, ainda que as coisas pareçam fora de controle, ainda que as coisas pareçam completamente que aquilo ali vai tragar você em um mundo de desespero e de morte e de solidão, e nada vai funcionar, nada vai dar certo, o salmista vai dizer: Deus é mais poderoso do que o bramido das águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Por quê? Porque Ele é rei, porque Ele é soberano, porque Ele está no controle, porque todas as coisas estão debaixo do controle e da soberania de Deus. E isso é motivo para que a gente descanse, para que a gente saiba que Deus está no controle das coisas. É claro que é mais fácil falar do que fazer, mas é o que o salmista nos convida a fazer, a refletir e a colocar isso na nossa vida. Isto é, que a gente passe a descansar no fato de que Deus controla todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. No versículo 5 começa dizendo assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, né? Então as leis promulgadas pelo rei soberano não só devem ser obedecidas pelos seus súditos, como também revelam seu caráter e sua vontade. Então as leis de Deus, o texto diz que elas são fidelíssimas, são fiéis, são firmes, são verdadeiras, são boas, né? Deus tem um compromisso com aquilo que Ele exige, porque as leis de Deus não são só regras que Deus escolheu aleatoriamente para nos dar, elas são revelações do seu próprio caráter, da sua própria essência. Então as leis que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu como mandamentos para nos conduzir na presença dEle, são fundamentais para que a gente possa ser... para que na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós possamos andar nos passos de Jesus, como o apóstolo Pedro diz, que Cristo nos deu o exemplo para que sigamos as suas pisaduras, no sentido de que a lei de Deus revela o caráter de Deus, revela o poder de Deus também. Não é só uma regra aleatória. Então nós obedecemos às leis de Deus porque aquilo que a nossa obediência realmente às leis de Deus nos tornam mais parecidos com Ele. E essa é a vontade dEle para a nossa vida. Ok? No final ele vai falar sobre, né, a casa de Deus, a presença de Deus, que no Novo Testamento é revelada na igreja, né? Então a casa de Deus, a sua presença é ornamentada, é embelezada, é enfeitada pela santidade. Isso nos mostra que nós, como templos do Espírito Santo, devemos ser repletos de santidade, vestidos adequadamente diante da majestade de Deus. Então, o Salmo nos convida a sermos santos, porque Deus é rei, Ele é soberano, Ele é cheio de glória e de majestade. Como que nós respondemos a isso? Buscando a santidade, tensionando a ser como Ele. Esse é o objetivo das leis de Deus. Deus nos dá leis para que sejamos mais parecidos com Ele em santidade. Participemos dessa beleza que a casa dele exige.
Então, se nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós, então nós precisamos dessa beleza de Deus ser manifestada também na nossa vida. E é por isso que a gente precisa ser santo. Ok? Então, quais são as 3 aplicações que a gente tem? A primeira é descansar na soberania, na onipotência e no domínio de Deus sobre todas as coisas. A segunda é que nós devemos obedecer às leis de Deus porque elas revelam o seu poder, a sua majestade, o seu domínio. E também, por último e decorrente dessa segunda, nós temos que buscar a santidade seguindo as leis de Deus, porque ser casa de Deus exige isso de nós. Porque onde Deus habita é um lugar que exige a majestade, porque é assim também diante de um rei, que é a comparação que o Salmo 93 diz. Deus é um rei, só que ele é maior do que todos os reis, porque ele está nas alturas, porque as coisas que estão abaixo dele não podem ser contra o poder dele, porque ele está sobre todas as coisas. Tá bom? Esse é o Salmo 93, esse é o nosso estudo aqui de hoje, tá ok? Amanhã nós vamos, quinta-feira, às 8 horas nós vamos voltar aqui para estudar mais um salmo, que eu ainda não sei qual é, vou ainda pesquisar algum salmo interessante para a gente poder estudar aí nesse mesmo formato, tá ok? Espero que tenha aí abençoado a sua vida, tá bom? E leia depois o Salmo 93 na sua casa, medite em tudo isso que foi falado aqui, assista a live de novo para você poder pegar os detalhes que você porventura não viu, tá bom? E acompanhe aí lendo na sua Bíblia, que é bem mais interessante quando existe essa interação entre o estudo e o texto. Tá ok? Então, eu vou retornar então na quinta-feira, às 8 da noite, com mais um vídeo aqui, com mais uma live do nosso estudo da série de estudos no livro de Salmos. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida e muito obrigado aí por ter acompanhado essa live juntamente comigo. Amém?